Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Meu nome é Roberto Tacani, eu sou engenheiro agrônomo, professor da Universidade Federal do Ceará. Esse canal nós idealizamos para tentar passar de uma forma um pouquinho mais técnica tudo sobre cultivo de plantas em vaso. Gostaria de falar para vocês, que parte do que a gente vai falar está nesse livro aqui, tá? Técnicas de substrato em floricultura. No sábado que vem a gente vai estar sorteando esse livrinho, tá? Autografado, não perca, ok? É lá pelo Instagram, sábado que vem, dia 25, pelo Instagram. E vou aproveitar também, sempre a gente pede aquele seu apoio para esse canal, né? Vocês apertando no joinha, e também no inscrever. Na aula de hoje a gente vai falar sobre substratos, como medir a sua porosidade. Esse assunto é super interessante, porque muita gente comenta de substrato, fala de porosidade, mas na verdade não sabe o que está falando, Então, nessa aula de hoje a gente vai fazer um passo a passo de como você pode medir a sua porosidade. O pessoal aí da pitaia, que está fazendo as pitaias no vaso, vocês estão fazendo essa medição da porosidade dos seus substratos? Porque lembre-se que pitaia é uma cactácea, e as cactáceas precisam de substrato com grande porosidade. O que é a porosidade real dos substratos? Então, na verdade, o substrato, se a gente fosse analisar, ela pode ser compostos de três partes, A parte que tem os sólidos, seriam os grânulos dos materiais, a umidade e o espaço entre elas, Esse espaço entre elas é o que é a tal da porosidade. Qual seria a importância desse espaço, dessa porosidade, Esse espaço é extremamente importante, porque vai estar acumulado aí todo o oxigênio que as raízes precisam para respirar. Não se esqueçam que as raízes elas são células, basicamente respiram. Então, respiram, precisam de oxigênio. Por isso que a porosidade é muito importante para algumas culturas, e principalmente quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com enraizamento, em estaquia, tanto foliar como estaquia radicular. A porosidade dos substratos é muito importante. Para fazer a aferição da porosidade, a gente precisa basicamente do substrato e dessas duas jarrinhas graduadas, Tá certo? Então aqui eu tenho uma jarra de 1 litro com 500 ml de água, E aqui eu tenho também um jarro graduado com 500 ml de substrato. Esse substrato é um substrato comercial. Então, qual é o passo? É simplesmente eu pegar esse substrato e colocar aqui nesse jarro. Tá? Se a matemática desse certo, seria meio litro mais meio litro, que daria 1 litro. Tá? Mas isso não vai ocorrer. Então a gente vai pegar a jarra com substrato, tá? meio litro, e vamos adicionar. Então, como a gente falou para vocês, o meio litro de substrato mais o meio litro da água não vai dar 1 litro, tá certo? Então, aqui vocês podem perceber que está em torno de 700 ml, Então, o que significa isso, 700 ml, Significa simplesmente o seguinte, Esses 200 ml que subiu, significa a parte sólida desse substrato. Vocês viram aqui, que finalmente aqui deu 700 ml no total. Então isso significa que 200 ml do substrato eram sólidos.
Então 300 é a sua porosidade. 30% é a porosidade desse substrato. Essa aferição da porosidade é muito simples, né? Mas é uma dica muito importante com relação à porosidade, porque agora você já sabe fazer essa medição, é com relação ao substrato para algumas classes de plantas, né? Por exemplo, as plantas epífitas, né? Ou as plantas que necessitam de alta porosidade, né? Então, são as samambaias, né? São as jiboias, são os filodendros, antúrio. Então, são plantas que necessitam de substrato bem poroso. Só para vocês terem um pouquinho de ideia com relação à porosidade, né? A casca de arroz carbonizada que eu sempre comento aqui, olha só, ela tem a porosidade de 75, 85%, né? A fibra de coco, né? A fibra de coco que a gente vai comentar ainda, ela tem, chega a ter uma porosidade de 50, 60%. Então todos deveriam fazer essa aferição. Vale dizer que com o tempo, né, a porosidade ela vai diminuindo, né? Os materiais elas vão se decompondo, tá? E a porosidade vai diminuindo. Por isso, tempo em tempo a gente precisa fazer a troca de substratos. Aproveito também para pedir a sua ajudinha, tá? Para uma entidade chamada Lar Nossa Senhora de Fátima, tá? É uma entidade que acolhe pessoas sem recursos financeiros para o tratamento de câncer, tá? Na cidade de Fortaleza. Vou deixar aqui em cima o slide, por favor, se vocês puderem entrar em contato e ajudar a entidade, nós agradecemos demais. E também peço a sua ajuda para o nosso canal, né? Nós já estamos com mais de 30 vídeos, bem interessantes, bem explicados, acredito eu, né? E preciso de vocês clicando no joinha, né? no like e também no inscrever. E se puder também compartilhem essas informações, esses vídeos. E muito obrigado.